A paz do Senhor, meus amores. Hoje eu quero deixar um versículo aqui para vocês, para quem está desanimado, para quem está pensando em desistir, para quem não tem mais forças para continuar a sua caminhada. Fica aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que fala: o Espírito de Deus e a natureza humana. Então vamos ler. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, a inimizade, as brigas, as ciumeiras, o excesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e o desejo dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amores, o que eu posso entender é que quando a gente está vivendo a natureza humana, a gente começa a ter inveja, a gente começa a fofocar, a gente começa a ter raiva. Se você está com esses sintomas, se eu estou com esses sintomas, se estamos com esses sintomas, é porque estamos vivendo a natureza humana, porque é isso que ela produz. E quando estamos vivendo a natureza humana, bate o desânimo, a gente já não tem mais vontade de ir para a igreja, a gente já não tem mais vontade de sentar para ler a Bíblia, a gente já não tem mais vontade de servir as coisas de Deus. Mas a natureza que vem do Espírito de Deus, ela produz paz, alegria, amor. Às vezes a gente até chora de tanto que a gente está feliz, e isso significa que estamos com o Espírito Santo de Deus. Produz a paciência, a tranquilidade, o respeito pelo próximo. Temos que alimentar o nosso espírito. Assim, quando a gente está doente, a gente não tem vontade de comer, não é verdade? Só que se a gente seguir ali aquela vontade que a gente está de não comer, o que vai acontecer? A gente vai adoecer cada vez mais e mais e mais. E assim como acontece com a gente, não temos vontade de alimentar o nosso espírito. E se a gente continuar assim, a gente vai cada vez mais nos afastar de Deus. E o que a gente faz quando a gente está doente? A gente come uma sopa, a gente começa devagar. E assim temos que fazendo com o espírito. Ler a Bíblia aos poucos, vamos fazendo aos poucos, para que Deus possa ter misericórdia de nós e a gente possa voltar novamente a ter o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente desistir e sair da presença de Deus, fica cada vez pior. Às vezes a gente desanima porque a gente temos um marido do mundo, porque a gente temos um marido que não serve a Deus, porque a gente escolhemos um marido errado. E a gente não pode desanimar. Muitas das vezes a gente pode falar assim: ah, esse marido é a cruz que Deus me deu. Ah, esse marido é a cruz que eu tenho que carregar. Mas não podemos dizer dessa forma, porque esse marido foi o marido que escolhemos quando a gente estava no mundo. Deus jamais daria um marido pra gente que não presta e falaria: toma, esse marido é a sua cruz que você vai carregar. Deus jamais ele faria isso porque ele nos ama, porque ele é amor, né? Então o que a gente tem que fazer? Se a gente escolheu errado quando a gente estava lá no mundo, vamos pedir a misericórdia de Deus para que Ele possa nos instruir para o caminho certo e que aos poucos Ele venha transformar a nossa vida. Muitas das vezes Deus não modifica nosso marido, mas Ele tira ele da nossa vida e prepara um novo casamento na presença dEle. Se essa não for a vontade dEle, Ele vai lá e restaura o nosso marido, porque Deus é poderoso, Ele é capaz de tudo. Ele pode mover montanhas, Ele pode mover o céu, Ele é dono do mar, Ele é dono do sol, Ele é dono da lua. Foi Ele quem criou o mundo. Então se Ele é um Deus tão poderoso, por que Ele não pode transformar os nossos maridos e os nossos casamentos? Só que nós temos que ser mulheres sábias, nós temos que falar pouco e agir mais. Às vezes a gente olha e o problema piora e aí a gente desanima mais ainda, dá mais desgosto a gente olhar e ver aquele marido daquele jeito e a gente fala: Senhor,
está piorando, mas quando está piorando é porque a vitória está chegando e a gente tem que lutar e a gente não temos que desistir, porque quem está na nossa frente é Deus e só Ele pode transformar nossas vidas. Não vamos desistir dos caminhos do Senhor, não vamos desistir da presença do Senhor, porque Ele, somente Ele pode nos dar o consolo que a gente precisa. Quando estávamos no mundo, a nossa vida estava muito pior. A gente pode não lembrar, porque nós somos seres humanos, somos ingratos e a gente esquece o que Deus fez pela gente. Mas quando a gente estava no mundo, o nosso marido estava do mesmo jeito. Não é verdade? Quando a gente estava lá no mundo, o nosso marido era do mesmo jeito que agora. E a gente não estava com eles. E por que agora que a gente está na presença de Deus, a gente não vai ter paciência? Vamos ter paciência, porque quando a gente estava no mundo, a gente estava com eles e sem Deus. E agora a gente está com eles e com Deus. E Deus jamais vai deixar a princesa dele sofrendo por muito tempo, pelo resto da vida até morrer. Deus vai nos dar paciência. Ele pode tudo. Se ele ainda não mudou, é porque não está na hora, porque é tudo conforme Ele quer. Deus tem um propósito para a vida de cada um e Ele não vai nos deixar desamparada. Ele não vai nos deixar sendo humilhadas. Deus é o dono de tudo. Aqui eu quero deixar essa palavra para vocês.